É uma série de mensagens que iniciamos nesse mês, em que implica a morte de Cristo, em que implica ou em que resulta a morte de Cristo. E hoje nós vamos estar concluindo essa série de mensagens. Nós vimos que a morte de Cristo, ela implica em que somos beneficiados, né? Os vídeos estão, inclusive, a Vitória tem gravado, está sendo postado ali no YouTube. Você pode acompanhar as outras mensagens, se você não acompanhou do início. Vimos que nós somos beneficiados. Jesus morreu para que nós não morrêssemos. Ele levou sobre si a condenação que era nossa. Só temos vida abundante e vida eterna porque Jesus se sacrificou por nós. Mas vimos também que nós somos requeridos. Diante do sacrifício de Jesus, Ele requer de nós santidade, que nós nos dediquemos a Ele, uma vez que Ele se deu por nós, que nós venhamos também nos dar por Ele, entregar a nossa vida no altar do Senhor. E vimos também que nós somos chamados, diante da morte de Jesus, da missão que Ele iniciou, Ele nos chamou a continuar essa missão, dizendo que nós somos embaixadores, ou mensageiras, né, Flaviana? Embaixatrizes de Cristo, onde a gente proclama Jesus a todas as pessoas. Então eu vou ler novamente aqui o texto, e hoje eu quero concluir a mensagem pensando num lema, que é o lema dos 3 mosqueteiros. Quem lembra? Quem é raiz vai lembrar, hein? Um por todos. Vamos falar? Um por todos e todos por um. Já ouviu falar? Você sabe, né? Então é isso aí. Os 3 mosqueteiros, os mosqueteiros, na verdade, né, eram guardas reais ali na França, mas eles se tornaram aí os 3 mosqueteiros, essa lenda, em desenho animado, em filmes e tudo mais, e a frase deles marcante era essa, o lema deles: um por todos e todos por um. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam só para si, para os que vivem não vivam só para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nós pedimos que através dela o Senhor fale aos nossos corações neste momento, do teu servo apenas como instrumento em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que indica esse lema aí dos 3 mosqueteiros? Um por todos e todos por um. Quando a gente pensa nesse lema, a primeira coisa, e quem conhece um pouquinho da história deles, que vem à nossa mente é exatamente um pacto, uma aliança. O que nós vemos também nesse texto aqui de Paulo aos Coríntios, estabelecendo da parte de Jesus para conosco, ele vai então dar o passo inicial para essa aliança. É uma aliança de sangue, é uma aliança sacrificial. Era muito comum em tempos antigos, então, as pessoas fazerem alianças de sangue. Cortavam, às vezes até a pontinha do dedo, ou uma parte da orelha, e com aquele corte você juntava um sangue com o outro, e fazia assim: agora nós temos aí uma aliança, nós temos um pacto de sangue. Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário, o seu sangue na cruz do Calvário,
para que nós pudéssemos ter com Ele uma aliança. O sangue dele derramado por nós pudesse trazer para nós libertação dos nossos pecados, pudesse trazer para nós purificação, salvação, porque no sangue de Jesus há poder, e através desse sangue fosse feita então uma aliança, Ele em nós e nós nele, como ele exemplifica muito bem na palavra a respeito da figueira, né, que ele é a videira, ele é a videira, nós somos as varas. Se nós estivermos nele e ele em nós, daremos muito fruto. Então é aliança. A gente precisa estar em Deus, porque ele já fez a primeira parte da aliança para conosco. No verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós temos aqui? Temos uma aliança de sangue, um pacto de Deus para conosco, assim como foi o lema ali entre os 3 mosqueteiros. Na história bíblica, Deus vai fazendo aliança com o seu povo, aliança com o povo de Israel, aliança com a igreja, que é a noiva de Cristo. Deus faz pactos e aliança. Uma coisa marcante, uma característica marcante dessa aliança é que Deus nunca descumpriu a sua aliança, nunca descumpriu o seu pacto. Por outro lado, nós temos a tendência de quebrar a aliança. Assim foi com o povo de Israel, assim a igreja de Cristo por vezes quebra da sua parte a aliança, assim individualmente, por vezes nós quebramos então a aliança com o nosso Deus. Quando entra muitas vezes o pecado, quando entra muitas vezes o nosso distanciamento com Deus. Ora, estamos aqui compactuados com Deus, com a igreja, e de repente vem a tentação, o mundo, e a gente resolve então dar um passeiozinho lá no mundo, né? Ou curtir a vida lá no mundo. E aí acontece o quê? Um adultério espiritual. Aliás, adultério espiritual é muito citado principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que é exatamente quando nós traímos, quebramos a nossa aliança com Deus. Então nós devemos ter claro em nossa mente o seguinte: nós temos, a partir do ato de Jesus, e nós temos entregado a nossa vida a Jesus, uma aliança. E quando nós quebramos alianças, a gente sofre e a gente causa sofrimento. E a gente deve manter fiel a nossa aliança com Jesus. Verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós nos comprometemos a viver segundo esta aliança. Uma coisa é o que os guardas dos reis eram anteriormente, não importava. Agora eles eram guarda real, eles eram os mosqueteiros. Então, a partir de então, eles tinham que agir como tal, ter um comportamento como tal, diferenciado do que eles tinham antes. A partir do momento que nós fechamos uma aliança com Jesus, nos tornamos soldados de Cristo, mensageiros de Cristo, embaixadores de Cristo, o nosso comportamento, a nossa vida, precisa condizer com essa nova postura que temos. Nós vemos hoje aí na política, por exemplo, é muito exigido isso, de que alguém que agora está exercendo determinado cargo público de liderança, seja a liderança máxima do país ou outras lideranças do país, requer dele uma postura digna de honestidade, de fala, de comportamento, uma série de coisas, porque ele está agora representando uma comunidade, ele está representando um povo. Nós representamos Cristo, então temos uma aliança com Ele, e o nosso comportamento precisa ser digno dessa aliança. Você imagina uma pessoa casada, um homem casado, mas que se comporta como se fosse solteiro. Imagina uma mulher casada, mas se comporta como se fosse solteira, ainda à busca de um namorado, um pretendente. Isso não convém, isso não é digno. A nossa vida com Jesus agora, nós temos uma aliança com Ele. No momento que nós temos essa aliança, nós não estamos à busca de um noivo, nós temos um noivo.
A igreja tem um noivo que é Cristo. Nós não estamos à busca de outros propósitos da vida, abertos a outras propostas. Não. Há uma aliança. É isso que a aliança diz. O contrário de que muitas vezes as pessoas usam aliança, né? Tem gente que não é nem casado com aliança no dedo e fala assim, porque a aliança atrai, né, mulher. Já ouviu isso aí? Ou até mulheres hoje dizendo que a aliança atrai homens dessa maneira. Não, a aliança é usada como propósito de dizer, não é para atrair novos, mas é para afastar, dizer assim, olha, eu tenho alguém, eu tenho um compromisso com alguém, eu pertenço a alguém e ela pertence a mim, no bom sentido dessa palavra, porque a gente tem que pensar isso hoje também dessa maneira. Mas nós temos ali um compromisso um com o outro. Com Cristo também é dessa maneira. Foi selado ali uma aliança, e o nosso comportamento precisa condizer com a aliança que temos com Jesus. Esse lema também dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um, indica também uma unidade de propósito. Ou seja, agora eles têm um propósito em comum, um trabalho em comum, uma visão em comum, e eles trabalham de forma alinhada, conjunta, não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, mas agora eles têm um só pensamento. Aliás, isso Paulo fala muito a respeito da igreja. Primeiro que nós temos que ter o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, precisa entrar em nós. E como igreja temos também que ter um só pensamento. A gente deve aprender um com o outro para crescermos e termos uma unidade de pensamento, onde a gente não fique dividido, porque o reino dividido, ele não prevalece. Versos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual o propósito aqui muito claro, que nós trabalhamos aí esses períodos cultos com os irmãos também. Nós temos o propósito de reconciliar o mundo com Deus. A nossa visão para o mundo deve ser essa, reconciliar o mundo com Deus. Eu lembro uma vez uma palestrante falou sobre o texto intitulado na Bíblia como uma mulher adúltera, que é lançada aos pés de Jesus, e ali tinha alguns personagens, né? O próprio Jesus, a mulher que era pecadora, aqueles que acusaram aquela mulher, e aqueles, é claro que está em oculto aquilo ali, mas aqueles que também adulteraram com ela, se deitaram com ela. E a palestrante, ela disse algo interessante, disse, qual o olhar de cada uma dessas pessoas para esta mulher? O grupo de religiosos olhava com um olhar de acusação, de condenação, que não é o olhar que nós temos que ter para as pessoas que estão em pecado. Aqueles que se deitaram com aquela mulher, olhavam para ela com um olhar de se aproveitar, né, dela, da circunstância e tudo mais. Era essa a situação. Como que Jesus olhava para aquela mulher? Jesus olhava para ela com um olhar de piedade, de amor e de desejo de reconciliá-la com o Pai. É essa maneira que nós devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. São pessoas que estão longe de Deus, elas precisam ser reconciliadas com Deus. Nós não podemos olhar para as pessoas apenas para ver se ela pode nos trazer algum benefício, ou se elas estão erradas e eu sou uma pessoa certinha, religiosa, então agora eu vou apontar o dedo para ela e acusar e condenar. Mas devemos olhar com o mesmo olhar que Jesus olhou. E esse é o propósito de nós, como mosqueteiros, né, de Jesus, como aqueles que trabalham para o Rei. É da gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor como pessoas carentes de Cristo e salvação, como pessoas que carecem do pão da vida. Quando Jesus olhou para aquela multidão que estava com fome, Jesus olhou para os seus discípulos que queriam falar assim, despacha elas para elas irem para casa. Tinha crianças, tinha mulheres, iam chegar em casa exaustos, com muita fome, talvez alguns não aguentariam o trajeto. Jesus olhou para eles e disse assim, dá-lhes vós de comer. Os discípulos olhavam para aquela multidão como um problema,
Jesus continuava olhando para a multidão com olhar de piedade. Nós temos que dar algo a eles. Nós temos que dar um alimento a eles. Tem pessoas às vezes famintas ao nosso redor. Tem pessoas às vezes gritando ao nosso redor. Tem pessoas às vezes agredindo a igreja, a você, mas é porque ela está como um grito ali desesperado, porque ela está perdida. Você não tem que gritar, eu e você não temos que gritar com ela. Não temos que amaldiçoá-la. Mas nós precisamos olhar e ver que ela precisa de um alimento espiritual, que ela precisa de um socorro espiritual, que ela precisa de uma palavra de amor, que ela precisa se reconciliar com Deus. A única solução para o mundo, para o ser humano, é a reconciliação desse ser humano perdido com Deus. Cadeia não conserta ninguém, isso aí já é um dito por todos, é algo real, né? O governo não vai consertar a história da humanidade. Só tem um governo que vai consertar, é o governo de Cristo. O ser humano algum, presidente algum, rei algum, vai trazer solução para a história da humanidade. Porque a solução está do homem se reaproximar de Deus. E nós temos esse ministério de sermos aqueles que vão nesse mesmo propósito único. O que estamos fazendo aqui na Terra? Qual o nosso papel como igreja? Não é agir politicamente, não é ser uma religião a mais, mas o nosso papel como igreja é no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, reconciliar pessoas com Deus, aproximar pessoas de Deus. Porque quando a gente leva pessoas à presença de Deus, o mais é Deus que faz. É o poder de Deus, é a maravilha de Deus que opera na vida das pessoas. Não somos nós que transformamos vidas, é Jesus quem transforma. Nós somos instrumentos para levar pessoas a quem transforma, a presença de Jesus. E dessa forma, nós servimos o Rei. Verso 20, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, uma das coisas que o lema dos três mosqueteiros, né, nos mostra, é que nós temos uma unidade de propósito, e é qual? Reconciliar pessoas com Deus, mas servindo o Rei. Nós servimos o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que todo joelho se dobrará, inclusive todos os reis da terra se dobrarão e confessarão que Ele realmente é o Rei. É Ele que nós servimos, não é uma denominação, não é uma pessoa, mas é o Rei, e esse deve ser o propósito da nossa vida. E por último, o lema também, ele nos indica a mutualidade, aquilo que nós devemos fazer uns aos outros aqui como igreja. Então, a primeira coisa que nós vimos hoje aqui, que indica um pacto, uma aliança entre nós e Deus, que mostra a unidade de propósito. Nosso propósito é alcançar vidas para Jesus, mas também mostra a questão da mutualidade, o que e como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, Jesus se sacrificou por nós, morreu por nós, para nos tornar um só corpo, para nos trazer unidade, para que a gente viva em harmonia. A Bíblia é cheia de mandamentos de mutualidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros, né? Perdoai uns aos outros em vossas ofensas, e aí vai. Tudo que nós devemos fazer uns aos outros. A palavra de Deus nos indica aquilo que nós devemos fazer. No verso 15 e 16 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Está falando do relacionamento com Deus e do relacionamento com o nosso próximo, a espiritualidade que nós devemos viver uns com os outros. Assim como Jesus se sacrificou por nós, precisamos nos sacrificar por Ele. E assim como Ele se sacrificou por nós, devemos seguir o exemplo para nos sacrificar pelo nosso próximo. Isso é mutualidade. Nós não vivemos amor sem sacrifício. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre. Então, o amor, se você quiser viver o amor, Paulo vai dizer que quem quer viver em piedade
certamente padecerá perseguições. Então o amor é o oposto àquilo que o mundo vive, que o inimigo quer, e a gente vai sofrer, padecer perseguições por causa disso. Então, se a gente quer realmente viver a mutualidade, essa mutualidade ela não é vivida de uma forma assim fácil. Ela é vivida através de sacrifícios. É muito gostoso quando a gente chega aqui na hora do culto e a gente celebra e abraça um ao outro. Essa mutualidade é boa, né? Essa confraternização. Mas quando o irmão pisa no seu carro, né? Aí tem as irmãs que estão chegando para aqui, né? Essas famílias lindas que estão chegando aí com as crianças, né? A Kaline, a Elaine, né? Tem a colega também da Ana que está hoje aí. Aí chega, oh, que igreja legal, né? Os irmãos aí recebem a gente, gostam de estar. Mas eu vou contar uma coisa para você. Tem gente problemática, nós somos problemáticos, todos nós. Igreja é assim. E aí quando a gente vai se relacionando uns com os outros, a gente vai vendo os problemas, as dificuldades. Como que a gente vence os problemas e as dificuldades? É na mutualidade, é no sacrifício do amor, é suportando uns aos outros em amor. E a gente perdoa, e a gente pede perdão, e aí a gente exorta, admoesta, né? Exortar é criar ânimo, admoestar é chamar a atenção, é família, isso faz parte. E esta mutualidade, isso existe em todo relacionamento. Nenhum relacionamento subsiste, vai à frente, sem esta mutualidade, sem fazermos um ao outro. Tem momentos que eu vou precisar perdoar, mas há momentos que eu vou precisar pedir perdão. Tem momentos que eu vou estender a mão e ajudar ao que está caído, mas tem momentos que eu vou precisar que alguém estenda a mão para mim. Isto é mutualidade na igreja do Senhor Jesus. Vivendo assim, cai por terra o julgamento, cai por terra a condenação, e a gente começa a viver na prática o amor um para com os outros, o amor que Cristo nos ensinou a viver. Então, concluindo, irmãos, esta série de mensagens que implica o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus para conosco, implica que a gente viva desta maneira, como esse lema dos 13 mosqueteiros: um por todos e todos por um. E aí, eu quero fazer uma diferença na frase deles, colocando esse um de letra maiúscula: Jesus. Ele é por nós, e nós precisamos viver por Ele. E para viver por Ele, nós precisamos viver pelo nosso próximo também. Porque Jesus ensina que nós não podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos ao nosso próximo que vemos. O amor a Deus passa pelo amor ao nosso próximo. Então que sejamos um por todos, Ele por nós, e nós por eles. Mas no sentido também de sermos aqui, um por todos por um. Quando um cair, todos ajudarmos a levantar. E vivermos a nossa mutualidade em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você e pedir para que você feche seus olhos nesse instante. Que nós oremos agora pela igreja do Senhor Jesus. A igreja não só a igreja Missão Batista em Cidade de Pomar, mas a igreja que vive nesse tempo, nesse século, em diversas placas denominacionais, em diversas partes do mundo, porque vivemos um tempo que precisa ser restaurado o ser igreja em nós e em toda instituição que se chama igreja, para que nós não vivamos uma religiosidade, mas que vivamos de fato como igreja do Senhor Jesus. Eu peço que agora você interceda pela igreja de Cristo, pelas igrejas locais. A gente não deve nunca se alegrar ou ficar fazendo qualquer tipo de acusação, porque aquela outra denominação, o escândalo foi lá, não foi aqui. Isso não é felicidade para ninguém. Sempre o nome da igreja, o nome de Jesus que é manchado. A gente precisa orar para que todas as igrejas elas vivam o verdadeiro evangelho. E começar em nós, vivamos esse verdadeiro evangelho por meio da sua palavra. O evangelho que transforma, o evangelho que reconcilia as pessoas com Deus. Ore comigo. Pai, obrigado
Obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, há lemas como esse que precisamos viver, porque na verdade são inspirados em princípios da tua palavra, princípios que precisamos viver em nossa vida, na modalidade do amor cristão, nos servir ao Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vivermos um só propósito, um propósito, ó Deus, da missão, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, de reconciliar vidas com o Senhor, de levar a paz do Senhor ao coração de pessoas aflitas, o alimento da tua palavra para as vidas, ó Deus, que estão famintas, a água viva para aqueles que estão sedentos, ó Pai, e assim haver transformação de vidas. E essas pessoas estão no nosso redor, no nosso dia a dia, às vezes dentro das nossas casas, são familiares nossos, estão no nosso trabalho, setor de trabalho, de escola, vizinhança. Que não vivamos a nossa vida ignorando a realidade espiritual ao nosso redor, mas possamos ver com os olhos espirituais e ser instrumentos em tuas mãos para a reconciliação dessas vidas com o Senhor. Ó Deus, possamos viver a aliança contigo. Sabemos que da sua parte o Senhor não quebra a aliança, mas que a tua igreja muitas vezes na história tem envergonhado a aliança, desrespeitado a aliança, e nós pedimos que esse quadro, Deus, seja mudado, que o Senhor repreenda, Deus, pessoas que são líderes, se colocam às vezes como pastores, mas que são mercenários, que sejam repreendidos pelo Senhor. Que a teu tempo, ó Deus, também o Senhor venha tirar o joio do meio do trigo. Que, ó Deus, a tua igreja possa brilhar a luz do Senhor neste mundo. Possamos fazer a diferença, ó Pai. Toma cada um de nós em tuas mãos, para que toda a obra do inimigo caia por terra. Que possamos ser bons testemunhas do Senhor Jesus, levando as boas novas do Senhor a todos os povos. Possamos viver esta aliança de fato, possamos honrar esta aliança que temos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu a tua igreja e o Senhor tem sustentado a tua igreja, e que aqui a Missão Batista Cidade Pomar possa viver firmemente esta aliança com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.